Bom dia, queridos amigos, irmãos, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a paz esteja com todos vocês e que Deus possa continuar conduzindo a vida de vocês e a minha também, para que possamos ser agradáveis ao Senhor, né? Filhos seus que fazem a vontade de Deus aqui nessa terra. Que todos possam estar bem. Hoje, quarta-feira, 28 de junho, quase final do mês de junho, né? Esse ano está passando super rápido, né? Quase não dá tempo de fazer quase nada, né? O título é Efésios em seu tempo. Como era Efésios naquele tempo de Paulo, né? Se a gente lê Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6 também, e claro, 3 também, ali a gente vê que Paulo, ele se preocupava muito com a igreja de Éfeso, né? Então, ele se preocupava com todas as igrejas, mas como estamos estudando especificamente a igreja de Éfeso, né? A gente vê a genuína preocupação de Paulo, né? E a carta dele inicia eh, Paulo se identificando como o autor da de Éfesos, né? O livro de Éfeso da Bíblia. Alguns dizem que pode não ser Paulo, né, o escritor de Éfeso, mas o início o identifica como o autor, e a maioria dos cristãos acreditam que realmente foi Paulo que escreveu a carta de Éfeso, né? E no segundo ele dá as saudações, né, saudando o povo cristão, os seus irmãos na igreja de Éfeso, né? E ele finaliza a carta desejando paz, amor, fé, graça. E a gente vê ali uma preocupação, se você lê todo o livro de Éfeso, a preocupação genuína que ele tinha com esse povo, com seus irmãos, né? E encorajando, né? Dando forças, né? Palavras de sabedoria para que sigam o bom combate como ele combateu, né? Ele combateu o bom combate, a coroa da vida estava preparada para ele, como ele mesmo diz, né? E assim nós também, às vezes podemos ter perdido alguém, o nosso guia que nos ajudou a estudar a palavra de Deus, ou está distante, que nem, por exemplo, o meu instrutor está lá em Novo Hamburgo, né? Hoje eu estou em Três Passos, né? Então, a gente sente a falta, a saudade, né? Dessas pessoas e às vezes também o nosso guia, o nosso pai, a nossa mãe, ou alguém, né? E ali Éfeso estava sentindo falta de Paulo, né? E Paulo também automaticamente sentia falta também do povo, dos seus irmãos de Éfeso. Ele estava preso, né? E longe deles, não podia acompanhar, então ele mandava cartas, né? Para as igrejas, né? E Éfeso também foi assim, desse jeito. Mas eu achei muito interessante que no final ali, no capítulo 3, verso 13 de Éfeso, né, Paulo pediu para que o povo, os irmãos, não desanimassem por causa das suas tribulações, né? Então Paulo estava preso, né, em Roma. Tudo indica que foi escrito esse livro de Éfeso no, no ano 62 depois de Cristo, né? Paulo preso em Roma, né? E nas prisões, naquela época, né, até hoje acontecem muitas coisas ruins, né? Então ele foi açoitado, né? E claro que quem está na prisão muitas vezes não merecem, né? Mas algumas têm algumas exceções que as pessoas estão na prisão e são inocentes, né? Por isso que eu nunca julgo, não podemos julgar as pessoas o porquê que elas estão presas, né? E sim, nós devemos orar por elas, porque se fizeram algo de errado, que eles possam aceitar Cristo e se direcionar pelo caminho correto, né? E, e Paulo foi um desses casos, né? Que foi inocentemente preso, né?
Essa terra tem muitas tribulações, muitas injustiças, né? Que nem no caso de José, que foi preso por seu mestre, né? O seu dono, porque ele era escravo, né? Porque a mulher inventou que ele queria violentá-la, né? Claro que existem muitos casos que realmente a pessoa deveria estar na prisão e está solto, né? Então temos muitas injustiças aqui nessa terra, né? E só que não existe nenhum plano feito pelos homens que seja 100% justo, correto, de acordo com a vontade de Deus, né? Então esse é o mundo que vivemos e devemos sobreviver através dele aqui, né? Então, mas só com a graça de Cristo para conseguir, né? E orar para a volta de Jesus seja o quanto antes, né? E com certeza esse povo de Éfeso também desejava a soltura de Paulo e também desejava muito a volta de Cristo, né? Só que tinha que muitas coisas ainda acontecer, né? Segundo as profecias bíblicas daquela época, né? Mas eles descansam no Senhor, esperando a volta de Jesus, né? Então, que possa ter ajudado os irmãos mais essa mensagem, né? Não esqueça, vamos compartilhar, vamos passar para outras pessoas, para mais pessoas conhecer essa mensagem linda que é o amor de Deus por nós, né? O amor de Cristo que morreu por nós lá na cruz do Calvário, por cada um de nós. Então vamos orar. Obrigado, nosso querido e bondoso Deus, pela vida, pela oportunidade de mais uma vez poder conversar com o Senhor. Abençoe a cada um que esteja ouvindo essa mensagem e que ela possa se espalhar, frutificar para mais pessoas te conhecer e conhecer a tua verdade e que mais pessoas que desejam fazer a tua vontade e também o teu Santo Espírito possa conduzir tudo, conduzir-nos até os pés, teus pés. Abençoe a cada um. De Jesus, amém. Então, queridos irmãos, até amanhã. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, toda palavra que sai da boca de Deus. Até amanhã.